Bom, o que a Constituição diz, muitas vezes não de forma explícita, é que o número de cargos comissionados, ou seja, cargos que são nomeados sem concurso público, ele tem que ser proporcional em relação ao número de cargos efetivos, que são aqueles que são preenchidos por pessoas que fizeram concurso público. Em relação à Câmara de Patinga, a gente constatou que existe uma desproporcionalidade. A gente tem 226 cargos, sendo que desses 226, 180 são cargos comissionados. Então, fere essa recomendação da Constituição? A Constituição chega a falar numa proporcionalidade exatamente? Não, a Constituição, em nenhuma lei também é estabelecido um número exato. Porém, quando a gente vê que 72 ou 78% dos cargos são comissionados, fica evidenciada uma desproporcionalidade. E também, no caso da lei que prevê as atribuições desses cargos de assessor parlamentar, o que a gente já consegue vislumbrar é que muitas das atribuições desses cargos, não são efetivamente de assessoramento. Embora a lei use o cargo de assessorar, quando você tira esse verbo, você vê que aquela atribuição não é de assessoramento. É quase uma manobra para parecer que é assessoramento. E isso tem que ser corrigido, porque isso fere a Constituição diretamente. Inclusive, a gente tem um julgamento recente do STF que estabeleceu os critérios para esse tipo os critérios para a criação desse tipo de cargo. O senhor fez uma pesquisa por amostra, né? Ouviu 20 desses assessores, assim, o que o senhor destacaria, né, dessas entrevistas, né, dessas escutas? Sim, o que a princípio nos incomoda mais são o que eles chamam de assessores com atribuições externas, que são assessores parlamentares lotados nos gabinetes, que trabalham a princípio somente na rua, nas comunidades. Eles geralmente vão ao gabinete, segundo eles noticiam, assinam a folha de ponta e muitas vezes passam no final do gabinete para assinar a folha de ponta por horário de saída. Às vezes, quando não dá tempo, assinam depois. Só que não existe nenhum tipo de controle em relação ao que esses assessores com atribuições externas fazem. Algum deles que eu ouvi, eu disse inclusive que não ia nem querer forçar muito a memória deles e perguntei o que eles fizeram no dia seguinte. E eles não conseguiram me relatar nada relativo ao que seria a atribuição de um assessor parlamentar. Isso me impressionou bastante. Isso não foi apenas em um caso. E outra situação que essa situação deixa a desejar em relação que não existe forma de controle, pelo menos fixada de forma geral na Câmara, em relação ao que esses assessores com atribuições externas fazem, e também nenhuma forma de publicidade. A população não tem como saber o que assessor X, que recebe um salário Y, faz na prática. Em relação à investigação sobre a caixinha e também a questão do funcionário fantasma. Em relação à caixinha, ela é em relação específica a uma vereadora. Qual o nome dela, doutor? Eu prefiro não citar o nome, porque como está em fase de investigação ainda. Porém, o inquérito civil dela não é sigiloso, ele está à disposição para qualquer pessoa que tenha interesse em verificar. Essa situação surgiu a partir de uma denúncia de uma pessoa que era ligada a essa vereadora e os fatos estão sendo apurados. E em relação ao assessor fantasma, já é uma outra investigação em relação a outro vereador, que surgiu a partir de uma interceptação de comunicação telefônica autorizada pela Justiça numa investigação criminal em relação a outros fatos que foram encaminhados aqui pela promotoria. A situação seria que esse assessor que teria atribuição externa, aí surge toda a problemática, na verdade não trabalharia, ele não fazia nada, mas ele teria que repassar a maior parte do salário dele para o vereador e ficar só com R$500. Esse assessor teria tido uma crise de consciência, conversado com o pastor dele, a coisa começou a tomar uma maior dimensão e o vereador ligou para um ex-vereador pedindo conselho quem que ele colocava no lugar, porque ele não podia ficar sem o dinheiro. Em linhas gerais é essa. Esse caso está bem delimitado, principalmente pela interceptação de comunicação telefônica e também por um dado objetivo. Esse assessor, que seria fantasma, pelo contra-cheque e pela nomeação dele, ele tinha uma remuneração de R$4.537, que é dos assessores praticamente mais
graduado. Porém, essa atividade que ele diz que fazia externa, geralmente é que é dos assessores que recebem a menor remuneração de R$ 1.700. Então, no mínimo, nesse caso, a gente já tem um desvio grave de função. Isso tem ligação com o vereador? Sim. Doutor, e a mesma vereadora tem uma outra investigação em relação a uma rádio de fundação. Isso, eu só queria intervir, só um minutinho, se eu falar a terceira e a quarta junto, explicar, né, porque como se trata, né, a mesma vereadora, que são essas duas investigações. A segunda seria decorrente da mesma denúncia de uma pessoa que era ligada a essa vereadora, que noticiou que uma rádio de uma fundação que fica situada em Santana do Paraíso, que é fiscalizada aqui pela promotoria, como todas as fundações são, estaria sendo utilizada por essa vereadora para empreguismo, inclusive tendo um contrato com o marido da vereadora, a fundação, para contratação, terceirização de pessoal, e também para obtenção de lucro, porque a fundação, como uma entidade sem fins lucrativos, ela pode ter lucro, ela não pode distribuir lucro. E, por acaso ou não, nas últimas prestações de contas que a Fundação tem que fazer anualmente ao Ministério Público, algumas não foram prestadas, outras foram rejeitadas. Então, foi instaurada uma investigação com foco nisso e vai ter que ser feita uma perícia em relação a toda a movimentação contábil da Fundação. A gente já teve investigações anteriores aqui, mas não conseguiu reunir provas, porque a maioria dos assessores que estiveram na situação, quando chegam aqui, não admitem, não se sabe exatamente o motivo. Porém, a partir do momento que essa situação atual foi divulgada, algumas pessoas já nos procuraram, pessoas que foram ocupar um cargo de assessor, algumas já foram ouvidas aqui e confirmaram a ocorrência dessa situação, e outras têm nos procurado e já foram agendados os depoimentos para a gente fazer a coleta. Em relação específica ao que você questionou, esses ex-assessores que pagavam a caixinha, no primeiro momento eles não cometeram irregularidade, mas seja do ponto de vista criminal, seja do ponto de vista da improbidade administrativa. Porque, embora em muitos casos não haja uma exigência do vereador, o que se vislumbra é que ali existe uma superioridade hierárquica clara e que a oferta da vaga de emprego na Câmara, ela é claramente condicionada ao pagamento dessa caixinha, que assume diferentes formas. Às vezes eles falam formação de fundo, do gabinete, mas isso não existe, porque a remuneração do servidor, concordemos com ela ou não, ela é prevista na lei e ela é um direito do servidor. Lugar nenhum tem essa previsão de formação de caixinha para gabinete. E essa remuneração, inclusive, ela tem natureza alimentar. Obviamente, se a pessoa se dispõe a trabalhar ali, é para se sustentar. Então, a pessoa que estava na situação, na verdade, ela é uma vítima da situação. O Ministério Público agora vai fazer uma recomendação, né? Sim, em relação à situação dos assessores, o inquérito já está bastante maduro, como a gente diz, a situação já está bastante delimitada, e a gente prevê no início do ano que vem já ser feita uma recomendação à Câmara, no sentido de adequar a situação desses servidores que ocupam o cargo de assessor parlamentar, seja em relação à quantidade, em relação às atribuições que eles exercem e principalmente em relação à publicidade e ao controle do que eles fazem.